E aí, galerinha, muito boa noite para todo mundo aí. Queria agradecer a todos vocês aí. Estamos na contagem regressiva para os 8.000 inscritos, hein? De ontem para hoje foram 32 inscritos no canal. Queria agradecer muito a todos vocês por o vídeo de ontem. Desculpa o desabafo também, mas eu sou um torcedor comum também, né? Eu tô vendo a galera comentar bastante, tudo, então isso, né? Eu não sou o dono da razão, foi apenas a minha visão do que eu vi ontem, né? Falando um pouquinho sobre esses últimos tempos aí, que o time de São Paulo tem jogado muito mal, né? Tem jogado. Por que que depois. Todo mundo fica se perguntando isso, né? Por que que depois do jogo contra o Palmeiras, onde São Paulo eliminou o Palmeiras, o porquê da queda de rendimento do time, assim, né? Existe algumas notícias plantadas dizendo que existe crise dentro do elenco, mas isso não existe. O time de São Paulo sempre foi isso daí. E agora vai melhorar um pouquinho mais com a chegada do Lucas Moura e do Rames Rodrigues. Mas o Rames Rodrigues e o Lucas sozinho não vão fazer muita coisa também, né? Uma coisa que eu notei ontem, durante o intervalo do jogo do Atlético Mineiro, é que o time de São Paulo tem morrido no segundo tempo fisicamente. E isso foi uma coisa que, quando o Dorival Júnior chegou no São Paulo, né, era uma das coisas que tinham melhorado bastante, né? O preparo físico dos atletas, né? Todo o segundo tempo o time de São Paulo morre fisicamente, né? Para dizer a vocês. Então, o porquê que morre fisicamente é o mal físico, é o físico ruim? Não é isso, né? Morre, né? Morre porque tem um elenco reduzido que foi montado lá em janeiro pelo Rogério Ceni, né? E é um cara que eu defendi muito, mas isso foi errado. Né? Então, algumas coisas precisam ser revistas. Né? O elenco de São Paulo vai melhorar com a chegada do Lucas e do Rames, só que o Lucas e o Rames não é o time inteiro. O Lucas e o Rames não são zagueiros. O Lucas e o Rames não são goleiros, né? E a gente sabe que tem alguns jogadores que vão ficar meio assim. Porque ele não vai jogar uma final, se for para a final, né? Por conta da chegada do Lucas e do Rames, né? Tem isso também, né? Mas, enfim, é só um desabafo para a gente tentar entender um pouquinho desse momento do São Paulo depois da classificação contra o Palmeiras, né? A coisa é um pouco mais embaixo, aí não tem crise. É que o time é isso mesmo e pouca gente viu isso. Vai oscilar, vai melhorar um pouquinho mais, mas não vai sair disso. Não vai sair disso. Eu sempre disse isso. Sempre disse. E não quero ser o dono da razão. Mas é o time que a gente tem hoje no momento. E repito, o Rames Rodrigues não é lateral, o Rames Rodrigues não é zagueiro, o Rames Rodrigues não é goleiro, o Lucas Moura não é centroavante, o Lucas Moura não é meia direita, o Lucas Moura não é lateral direito. Quer dizer, é meia direita, mas não, ou seja, o Rames e o Lucas sozinho não vão fazer muita coisa. Com isso, para quinta-feira aí tem um jogo importantíssimo contra o São Lourenço. São Paulo entra numa semana decisiva, pode ir do céu ao inferno em pouquíssimo tempo, porque quinta-feira pega o São Lourenço, pode ser eliminado na Copa Sul-Americana no pior cenário, e depois pega o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e pode ser eliminado também em um outro pior cenário. E aí só vai passar a ter o Campeonato Brasileiro, aonde o Botafogo já abriu quase que 30 pontos do São Paulo, e um campeonato que eu nunca vi isso na minha vida. A gente está em agosto. O Botafogo pode ser campeão brasileiro no final do mês que vem já. Que campeonato esquisito, né? O Botafogo perdeu um jogo só, né? Então é assim, aí só sobraria o brasileiro, né? Então, para não acontecer isso, quinta-feira tem o jogo da Copa Sul-Americana contra o São Lourenço. Gabriel Neves está voltando, depois de uma fratura na costela, tá? O Lucas Moura, tá? Não pode jogar nessa fase, só vai poder jogar na próxima fase, né? Então não tem o Lucas Moura, mas tem sim Alexandre Pato, né? Acho que Alexandre Pato tem normalmente também aí, normal, né? E hoje o Dorival começou a montar o time de São Paulo que vai a campo contra o São Lourenço, que é o time de sempre, mano.
Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor, o Alisson, o Ayrton Rato, Luciano e Caleri. Para vocês entenderem aí, é o mais do mesmo sempre aí, né? O São Paulo treinou forte hoje. E aí, né, o Dorival estava me parecendo um pouco preocupado. Ontem na coletiva ele falou que esse jejum é para se preocupar, mas nem tanto, que não sei o que tal, né? E aí a coisa, né, eu vou falar para vocês que a coisa é um pouco mais complicada. A coisa é um pouco mais complicada, né? O elenco é curto e o São Paulo sem o Ramos e sem o Lucas vai ser um time normal. Então, o São Paulino, não espere que quinta-feira o São Paulo vai ganhar fácil o São Lourenço. O São Lourenço vai vir fechado. O São Paulo tem dificuldade muito grande de jogar contra time que vem fechado no Morumbi, né? Então, repito, em uma semana o São Paulo pode ir do céu ao inferno. Isso tudo ainda que depois do São Lourenço, o São Paulo ainda pega o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ainda tem essa. E aí depois, sim, pega o Corinthians pela Copa do Brasil, né? Então a vida do São Paulo não é dura. A gente sabia que ia ser um ano bem difícil. Eu acho que ainda não tá tão pior. Não tá tão pior. Eu achava que o cenário seria pior. Por exemplo, eu adoro o Rogério, eu torci muito pelo trabalho dele no São Paulo. Mas se ele estivesse no São Paulo, o São Paulo estava entre os 5 últimos do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, a posição do São Paulo não é tão ruim assim, né? E aí a nossa esperança fica aí, Lucas Moura e Rames Rodrigues, né? Eu acho que os reforços podem mudar o cenário, tá, para o São Paulo, mas só se o time não cair na Sul-Americana e na Copa do Brasil, porque se cair o investimento não, mas Lucas Moura e Rames Rodrigues, eu não sei o que São Paulo vai disputar com esses dois caras aí, né? Então, em uma semana, 2 competições podem ir embora ou não. Mas eu acredito muito na vitória. O São Paulo pode sim ganhar. O São Paulo é mais time do que o São Lourenço, tá? São Lourenço. Mas o que eu tô preocupado é por conta de ontem. O São Paulo apresentou o Rames Rodrigues e o Lucas e acabou esquecendo do futebol, né? E quinta-feira já está aí num jogo muito complicado, né? Então, assim, é um cenário que pode ficar bom e é um cenário que pode dar ruim também, né? Dando ruim é crise, dando bom é vida que segue. Então, quinta-feira, mais um capítulo para o torcedor são paulino sofrer no estádio do Morumbi contra o São Lourenço às 7 horas da noite, beleza? Lembrando a vocês que a gente vai estar ao vivo amanhã e quarta-feira nessa semana. Ao vivo amanhã e quarta-feira. Quinta-feira, às 18 horas, tem o pré-jogo de São Paulo e São Lourenço, hein? Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para vocês aqui, tricolores para vocês aqui. O Lucas lamentou a derrota também, agradeceu o carinho, né? O presidente de São Paulo, né, falou sobre a importância de equilibrar as finanças com resultados no futebol. Ele foi numa palestra, né, hoje, né, no Fórum Brasileiro aí, né? E então é assim, que o James e o Lucas tragam títulos para nós, porque senão o negócio vai arrombar, hein? O cofre vai arrombar mais ainda. E uma outra coisa, o David sofreu uma lesão no joelho e no tornozelo direito ao mesmo tempo e vira novo problema no São Paulo. O atacante deixou o Morumbi de muleta ontem, tá aqui, machucou logo em 2 lugares, tá? Foi direto para um hospital realizar exame e o São Paulo não dá previsão de retorno, tá? Do David, tá? Foi tornozelo e foi joelho, beleza? Então ele já tá fora da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians e tá fora do jogo da Sul-Americana, né? E assim começa aquela onda de azar novamente no Morumbi, né? Show, azar, show. Quinta-feira tá aí, rapaziada. Beleza? Queria pedir para vocês aí, inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Eu sou o Marcelo Santiago. As redes sociais do União Tricolor estão aqui embaixo para vocês. Muito obrigado pelos quase 8 mil inscritos. Rumo aos 10 mil no final de setembro e vamos chegar lá, beleza? Muito obrigado a todos. Um abraço para toda a torcida que conduz aí
nação São Paulina de todo o Brasil. Eu vou nessa aí, beleza? Fiquem com Deus aí, rapaziada. Eita lasqueira, quinta-feira tá aí. Bora que bora. Vamos, São Paulo.